Prefeitura de Nova Friburgo. Boa tarde, como é que você está? O seu trabalho seu aqui na prefeitura, queria saber de você um pouquinho do seu trabalho, como é que você está aqui na frente há dois mandatos. Bem, Oscar, quero aqui agradecer muito estar participando dessa entrevista do Jornal da República, apresentar um pouquinho do que a gente tem alcançado, conquistado no município de Nova Friburgo. A gente tem o prazer enorme de servir a nossa cidade, então a gente já está aí no segundo mandato, dedicando o máximo de esforço e energias para a gente construir uma cidade melhor, para a gente deixar um legado para as próximas gerações. Então é isso, muito obrigado por essa oportunidade. Quero fazer uma pergunta para você, que você foi vereador em 2014 com um pouco mais de 1.400 votos. Como você avalia a sua evolução pela política até se tornar o prefeito reeleito de quase 65% dos votos em 2024? Bem, na verdade começou em 2012, fomos candidatos pela primeira vez, tivemos 443 votos. Confesso, Oscar, que no primeiro momento fiquei bastante triste, cabisbaixo, desanimado, e por um momento eu pensei que eu não teria sucesso numa trajetória política. Aí veio 2016, voltei a me estimular, fui candidato, e aí sim a gente foi eleito, obtendo quase 1.500 votos, e a gente foi o vereador mais jovem daquela legislatura, de 2017 a 2020. Quando chegou final de 2019, a gente dentro de um grupo, e as pessoas apontaram o meu nome como possível candidato, me disponibilizei, e aí 2020 veio aquela eleição atípica de novembro, 15 de novembro, que tivemos 16 candidatos aqui em Nova Friburgo, e a gente então conseguiu vencer as eleições com muita dificuldade. A gente investiu um pouco mais de 14 mil reais, né? A gente sem padrinhos políticos, apenas uma sigla partidária, com muitas dificuldades em todos os sentidos e aspectos, principalmente financeiro, mas a gente conseguiu então lograr êxito em 2020. Tivemos 4 anos de um mandato de entrega integral à sociedade friburguense, e aí no ano passado a gente teve aí a grata surpresa nas urnas de obtermos quase 70 mil votos, 67.634 votos, uma grande marca na nossa cidade. Curiosamente, acho que em 2020, como foram muitos candidatos, ou seja, houve uma diluição enorme dentre os 16 à época, e a gente então foi eleito com a menor votação da história, obtendo 22.277 votos. 4 anos depois, a gente mais uma vez marcou aqui no município, obtendo a maior votação em toda a história do município de Nova Friburgo. Isso deixa a gente muito feliz, muito mais do que por uma questão particular ou de ego, da gente conseguir uma reeleição que foi a segunda na história da cidade, mas principalmente num sentimento de gratidão e de satisfação, porque todas as vezes em que um agente político, um gestor público que é aprovado nas urnas, é uma sinalização de que a cidade evoluiu, né? E a gente tinha tido em anos, eleições anteriores, um resultado muito diferente, né? Sempre na busca da reeleição, os prefeitos tendo resultados muito ruins. Então, o que enche o nosso coração de maior alegria, satisfação, é de que a gente tem dado passos firmes, cada vez mais consistentes no desenvolvimento e progresso de Nova Friburgo. Esse é o trabalho do dia a dia, não é verdade? É, você, que aprendizados, né, no seu mandato como vereador também ajudaram a governar Nova Friburgo como prefeito? Bem, assim que eu fui eleito vereador, eu comecei a estudar muito. Iniciei estudando o regimento interno da Câmara, a lei orgânica do município, nada mais é, para quem não sabe, é a Constituição Municipal, né? Então, tudo aquilo que acontece na cidade tem que estar em consonância com as diretrizes do regramento municipal que está dentro dessa lei orgânica. E ao longo de 4 anos no mandato no Poder Legislativo Municipal, eu fui muito imerso em grande aprendizado. Então, cumprindo meu papel dentro das minhas atribuições como vereador, eu tinha muitas ações fiscalizatórias, então eu estudava com muita profundidade de processos. Tanto é que a gente fez uma série de denúncias de irregularidades,
de práticas de corrupção, inclusive com uma série de desdobramentos em relação às representações e denúncias que a gente fez ao longo do nosso mandato. E eu aproveitei muito para poder aprender o funcionamento da máquina pública, como que é o orçamento municipal, como que ele é dividido, como que cada fatia é aplicada em cada uma das respectivas pastas. Isso serviu como uma base muito grande e me deu os fundamentos necessários para que quando a gente iniciasse nossa gestão de 2021, no período extremamente crítico, em que a gente vivia o ápice da pandemia no âmbito mundial, em que nós tivemos no mês de abril, por exemplo, o período em que tivemos maior quantidade, infelizmente, de óbitos no Brasil e, consequentemente, em Nova Friburgo não foi diferente. Então, a gente teve um momento muito conturbado, mas com a experiência que eu aproveitei e adquiri na Câmara Municipal, serviu como uma excelente base para que a gente desse aí os encaminhamentos e pudesse ter uma gestão que 4 anos depois foi classificada como exitosa através do resultado das urnas. Né, Johnny, na primeira eleição da prefeitura, você venceu com 23% dos votos. Em 2024, obteve com o dobro dessa percentual. O que mudou em relação entre você e a população friburguense nesses 4 anos? Bem, na verdade, a gente historicamente, pelo menos nos últimos 20 anos, vamos colocar assim, houve uma decepção, uma frustração muito grande por parte dos munícipes, rejeitando e gerando uma insatisfação quanto à às gestões passadas, pelo menos das últimas 2 décadas. Tanto é que, numa reeleição, 2 eleições antes da gente, o candidato ficou na 4ª colocação. Na eleição posterior, o candidato à reeleição, quando a gente ganhou em 2020, ficou na 10ª colocação. Ou seja, o friburguense sabe da resposta nas urnas. E aí, quando a gente apresenta uma cultura diferente, uma forma responsável de aplicar os recursos públicos de maneira muito próxima da sociedade, com acesso garantido pelos friburguenses, inclusive ao gabinete, que a gente está nas ruas todos os dias, um diálogo permanente com a sociedade, e a gente, principalmente implementando as melhorias que a sociedade tanto espera e merece, a gente conseguiu dar esse salto de satisfação popular e automaticamente tivemos esse resultado histórico. Mas ainda assim, a gente cada vez mais gera inconformismo dentro de nós, por mais que tenhamos bons resultados, bons frutos, boas entregas, ainda assim a gente sempre acha insuficiente, nós sempre almejamos e objetivamos mais. Então a gente tem agora o compromisso, o dever e, sobretudo, a obrigação da gente fazer e entregar muito mais do que quando comparado com o primeiro ciclo de gestão, porque a gente está mais amadurecido, mais preparado, mais lapidado e, claro, temos, então, diante de todos esses fatores somados, maiores e melhores condições para promover as melhorias que a população de Nova Friburgo tanto espera. Bom, as perguntas sobre trajetória política já encerrou. Vamos falar sobre gestão e projetos, tá? Durante sua gestão, quais foram os maiores desafios que enfrentaram na área da saúde municipal, especialmente após a pandemia? Bem, no Brasil, de maneira geral, para os gestores públicos, imagino que, indiscutivelmente, um dos temas principais, quando não é segurança, no nosso caso aqui, uma cidade serrana, de interior, que a gente tem, graças a Deus, excelentes índices, né, de segurança pública, o fator número 1 de grande preocupação é a saúde pública. A gente é um município que atende de forma regionalizada, ou seja, nós temos um hospital municipal e que tem uma responsabilidade de receber os pacientes de âmbito regional. Então, normalmente as demandas de média e alta complexidade são aquelas mais complexas, mais custosas. A gente acaba atendendo aproximadamente 16 municípios. Então, ao longo da nossa jornada, nós temos envidado o máximo de recursos financeiros, de forças, de energias, para que a gente construa uma saúde melhor. A gente, graças a Deus, temos dado passos importantes,
Quando começamos era tudo manualmente, hoje a gente tem todo um processo sistematizado, que a gente tem um controle em tempo real de tudo aquilo que acontece na saúde, em toda a rede hospitalar, como também na atenção primária. A gente aumentou significativamente a quantidade de profissionais dentro do Hospital Paulo Sertã, só profissionais médicos. Nós temos aproximadamente 150 profissionais a mais. Nós temos cerca de 50 leitos a mais. Nós quase que dobramos a quantidade de leitos de CTI. A gente implementou uma série de serviços que estavam paralisados e implementamos alguns que antes nunca tinha tido na rede pública municipal, mas reconhecemos que a gente ainda tem muito a evoluir, muito a melhorar. Hoje o nosso orçamento tem investido aproximadamente o dobro de recursos na saúde pública municipal, né? E a gente tem percebido o quanto que a gente tem melhorado. Porém, a demanda de saúde pública ela tem um aumento e um crescimento exponencial. A gente tem percebido o quanto que mais a gente investe, maior é a demanda. Por exemplo, a gente aumentou 11 vezes mais a nossa capacidade de atendimento médico na atenção primária, que são os postinhos, as unidades básicas de saúde, a estratégia de saúde da família. Enquanto 2019 foi 90 mil atendimentos ao longo de um ano, no ano passado foi mais de 1.200.000 atendimentos médicos, sem contar a rede hospitalar. E é claro, quando eu aumento a nossa capacidade de atendimento médico, a gente naturalmente aumenta a quantidade de pessoas que têm uma necessidade de um determinado encaminhamento, principalmente para exames, para procedimentos cirúrgicos, ou seja, quanto mais a gente investe, automaticamente maior será a demanda, mas a gente tem percebido que estamos no caminho certo. Eu acredito muito que Nova Friburgo tem dado passos largos para que continue a ser o principal ponto de referência e de qualidade de atendimento aqui da região serrana. Bacana, bacana, gostei. Quais as políticas públicas entre você e a que destacaria como legados do seu primeiro mandato? Bem, a gente tem muitas grandes conquistas ao longo do nosso primeiro mandato. Eu destaco em infraestrutura, a gente ter reativado nossa usina de asfalto quente. Nós fizemos no primeiro ciclo de gestão em torno de 70 quilômetros de asfalto, vias urbanas e rurais, garantindo uma trafegabilidade com maior qualidade, para uma melhor operação do transporte coletivo, do transporte municipal, melhorando o escoamento da produção agrícola e também garantindo o direito de ir e vir, né, com maior qualidade para os friburguenses, como também para os nossos inúmeros turistas que vêm visitar a nossa cidade. Também, ainda em infraestrutura, nós conseguimos boas parcerias com o governo do estado, em que protocolamos uma série de projetos. Dentre eles, eu destaco uma rede de drenagem de quase 1.300 metros, que rasgou as principais vias do centro de Nova Friburgo, em que, naquele momento, gerou uma série de transtornos no trânsito, em que, no primeiro momento, umas pessoas, sem compreender, apresentaram uma série de críticas, mas os mesmos que, em dado momento, criticaram, depois elogiaram, que é, inegavelmente, uma das, se não a principal obra de infraestrutura da história da nossa cidade. Então, só ter uma ideia, Oscar, são redes de 2,5 metros por 1,5 galerias rasgando a cidade, em que desde os primórdios a gente tem registros históricos de alagamentos na região central e chuvas de médio a grande porte, e depois que essas obras foram entregues, há um pouco mais de 2 anos atrás, nunca mais tivemos alagamento no centro de Nova Friburgo. Isso é uma infraestrutura que, além de garantir proteção, integridade à vida, também assegura o desenvolvimento econômico da nossa cidade, porque vários comércios eram diretamente impactados, afetados, e depois que essa obra foi feita, nunca mais tivemos problemas. A gente sabe que a nossa cidade ela tem uma topografia acidentada, nós tivemos muitos fenômenos climáticos que geraram uma série de transtornos e prejuízos à municipalidade, e a gente tem investido muito nessas obras de contenção de encostas, de drenagem, de canalização, recuperação ambiental. A gente tem, entre recursos próprios e principalmente parcerias, estão sendo investidos centenas de milhões de reais, né, o que garante a proteção ao principal patrimônio que a gente tem na nossa cidade, que são os friburguenses. Então, a gente também, na saúde, como eu disse, são muitos investimentos que a gente tem feito na nossa cidade.
O último concurso tinha sido em 2007, fizemos um recentemente, em que já empossamos mais de 2.000 pessoas. Então, é um ponto importante para a gente melhorar a nossa capacidade de atendimento à nossa população. Na área da educação, foram mais de 30 unidades reformadas ou adquiridas, né? E recentemente, que a gente começou o processo 2021, dentro do primeiro ciclo de gestão, mas conseguimos concluir essa missão, mais precisamente no último dia 27 de março desse ano, em que conseguimos pela primeira vez na história zerar a fila de creche aqui em Nova Friburgo. Então, quando começamos, nós tínhamos quase 2.000 crianças na fila de creche, e aí nós arregaçamos as mangas, dedicamos todos os esforços necessários e conseguimos zerar a fila. E desde que zeramos até agora, já foram mais de 300 novas crianças que nós ingressamos na creche, horário integral, de manhã cedinho até o final da tarde, o que além de garantir uma boa assistência nutricional, pedagógica, todo o ensino necessário e semente plantada de corações das nossas crianças, a gente ainda coopera com o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Porque uma mãezinha, ela pode deixar seu filho, sua filha na creche ao longo de todo o dia, que vai ser muito bem cuidado, e ajudar a fomentar e fortalecer a economia local. Então, nas áreas de saúde, de educação, de infraestrutura, a gente até aqui tem tido bons resultados. Mais uma vez, reitero, Oscar, que a gente ainda quer, anseia, deseja e sonha muito mais para Nova Friburgo. O Júlio foi rápido e já respondeu a pergunta próxima que eu ia fazer. Então, já essa eu vou fazer a próxima pergunta para você. O que você citou a experiência em Israel, como sistemas de segurança e prevenção de desastres. Como pretende adaptar esse modelo na realidade para o cidadão friburguense? Bem, como eu disse agora há pouco, Nova Friburgo tem um histórico de muitos desastres naturais. A gente teve 2011, que foi a pior catástrofe já registrada em ocorrência aqui no Brasil, em que afetou todo o nosso entorno, mas principalmente o município de Nova Friburgo, em que a gente teve registrado quase 1.000 óbitos. Claro que na prática foram muito mais, que infelizmente muitos corpos nunca foram encontrados. E aí, na experiência que eu tive em Israel, né, quando começou a guerra, aquele momento extremamente sensível, de muita perturbação, de incertezas, de insegurança, eu vi que o sistema deles funciona de maneira muito assertiva. Isso me chamou a atenção. Todas as vezes em que há um ataque aéreo, existe um sistema em que você pode ter o contato direto via um aplicativo, né, pelo smartphone, ou pela própria sociedade que dispara as sirenes. Você recebe no seu smartphone uma mensagem escrita dizendo, né, que daqui a alguns minutos vai ter um ataque aéreo. E aí vai alimentando de informações a ponto que diz o seguinte, a 1 minuto e meio está chegando um míssil para atingir essa região. Vá imediatamente para o ambiente seguro. E a gente percebia que, passado 1 minuto e meio, 2, máximo 3 minutos, de fato, tinha, né, ou uma antecipação por parte das forças de segurança de Israel, ou então que realmente caía, nem que seja destroços de um míssil, e aí a gente sentia um pouquinho desse tremor de terra. E me chamou a atenção o quanto que esse sistema ele ajuda a salvar vidas, no sentido de que todas as vezes em que há qualquer alarme as pessoas procuram um ambiente seguro, logicamente elas ficam protegidas. Então eu aproveitei essa lição que eu aprendi lá, temos conversado muito com a nossa equipe da Secretaria de Defesa Civil, como também da Ciência e Tecnologia. A gente está trabalhando nos bastidores. Nosso objetivo é que em 2026 a gente entregue uma grande, nova e moderna central de monitoramento com informações em tempo real de tudo aquilo que acontece na nossa cidade, principalmente para a gente saber os índices pluviométricos em ambientes de alta criticidade, para que a gente garanta a proteção da nossa população. Então, a gente está desenvolvendo um sistema nesse sentido, né, para que a gente consiga aperfeiçoar
a nossa capacidade de informar preventivamente a população, né? Porque é muito mais efetivo e realmente o que na prática garante a proteção é a gente informar com antecedência e evitar, né, que vidas sejam perdidas e ao invés da gente esperar a coisa acontecer para poder a gente agir, que certamente vai ser muito mais custoso e um prejuízo muitas das vezes irreparável. E você já tem já a previsão orçamentária para esse projeto? Então, na verdade, a gente está numa fase de levantamentos, né? A gente vai ter essa nova central de monitoramento, em que já posso assegurar que vai ser uma das grandes referências do Estado e no Brasil. A gente vai ter é, algumas informações a serem geradas e alguns equipamentos bem inovadores a nível de Brasil, né? E o nosso objetivo é estarmos aí na vanguarda e preparados para todo e qualquer tipo de ocorrência, principalmente a gente ter a capacidade de agirmos preventivamente. Bacana, show de bola. Johnny Michael, prefeito de Nova Friburgo. Vamos agora falar um pouquinho sobre transparência e patrimônio. Em suas declarações de bens do TSE, houve crescimento patrimonial entre 2016 a 2024. Como você responde às críticas sobre transparência e enriquecimento de agentes públicos? Bem, se olhar a minha prestação de contas, de toda a minha história e trajetória até aqui, observar que é um crescimento ínfimo, é coisa aí de poucas dezenas de milhares de reais, né? Eu costumo dizer que, honestamente, na política não tem como ficar rico, né? Então, com todo respeito, se alguém que está dentro da política consegue ficar rico, milionário, ou a pessoa teve uma fase de empreendedor, ou teve aí herdado, né, riquezas da família, ou foi pelo caminho da corrupção, né? Então, assim, eu particularmente tenho me dedicado exclusivamente ao mandato e até respeito outros que dividem as suas responsabilidades de mandato com outras tarefas no empreendimento, na profissão, mas uma cidade do tamanho de Nova Friburgo, uma cidade de médio porte, que tem 935 quilômetros quadrados, que tem 203 mil habitantes, uma cidade de tamanha importância e relevância no Estado e no Brasil, eu particularmente acho impossível governá-la sem ser com exclusividade, né? Então, assim, a nossa vida é um livro aberto, né? A gente não tem dificuldade alguma de apresentar as informações com muita verdade, sinceridade e transparência à sociedade, inclusive, Oscar, a gente, em algumas ocasiões aqui na gestão, situações de dúvidas, indícios de irregularidades, de imoralidade, desvio de conduta, nós tomamos a livre iniciativa de apresentarmos denúncias no Ministério Público Estadual, do Trabalho Federal. Fizemos isso algumas vezes, faremos todas as vezes em que a gente enxergar qualquer tipo de indício que vai na contramão de tudo aquilo que a gente acredita, como princípios e valores, que nos trouxeram até aqui, né? Até porque o maior legado que a gente pode deixar para a nossa família, para as pessoas que acreditam, confiam, amam na gente, é justamente a gente manter uma postura retilínea em relação a princípios e valores, né? Então, eu sempre costumo enfatizar que se em algum momento qualquer órgão externo pensar em requerer qualquer tipo de quebra de sigilo bancário, de celular, seja lá o que for, nem precisa, porque naturalmente a gente já abre com muita tranquilidade, porque a melhor coisa que tem para o agente público é ele poder todos os dias dormir com a consciência tranquila de que tudo aquilo que ele podia fazer, ele fez, sem precisar se contaminar, sem precisar se corromper, sem precisar gerar qualquer tipo de situação vexatória para os seus familiares. Bom, agora tem outra pergunta também aqui, que é um pouquinho capciosa também. Uhum. Na sua viagem oficial a Israel, gerou discussões na Câmara e entre a população. Como você avalia esse tipo de crítica e qual o retorno prático da missão para o município? Bem, na verdade, a oposição faz o papel dela. É evidentemente que tudo aquilo que a gente
tem de posicionamento, de ações, de entregas. Claro que a oposição sempre vai criar uma situação para poder criar uma narrativa opositora. A gente foi para Israel sem nenhum custo da municipalidade, foi tudo integralmente pago pelo governo israelense, em que nós temos uma grande satisfação e honra, imagina, do universo de mais de 5.500 municípios brasileiros, nós sermos um dos poucos prefeitos do Brasil a sermos convidados a participarmos de uma missão de 10 dias, em que ao longo de 3 dias eu tive a oportunidade de visitar 3 cidades, tivemos reuniões com prefeitos, nós visitamos um parque tecnológico com base da Microsoft, da Google, das grandes, poderosas tecnologias do mundo. A gente visitou uma grande referência universidade, a gente conheceu um modelo de cidade inteligente, ou seja, a gente absorveu muito conhecimento e uma série de informações que, é claro, devido às proporções, a gente tem condições de aplicar na nossa cidade. Todas as vezes que a gente viaja para qualquer outra cidade, qualquer outro país, a gente acaba descobrindo coisas novas. E aí, dentro das nossas condições, evidentemente, sempre mantendo e preservando a nossa identidade como município de Nova Friburgo, a gente vai aplicar tudo aquilo que for possível. Uma delas é essa ferramenta que eu vi com muita eficácia no que diz respeito à informação com muita assertividade no que diz respeito aos ataques naquela guerra que teve entre Irã e Israel. Né? Então, assim, é o papel, né, dos opositores. Eu, particularmente, não tenho dificuldade alguma em lidar com os opositores. Eu penso até que os opositores, de maneira geral, até acaba sendo salutar, porque quanto mais a gente é cobrado, quanto mais a gente é criticado, quanto mais a gente é apedrejado, eu particularmente sou assim, mais provocado e estimulado eu fico, e mais eu quero entregar para a sociedade que tanto amo, né, e que sirvo aí com muita entrega. Bom, bom, bom. Agora vamos falar um pouquinho agora sobre alianças políticas. Você foi eleito pelo Republicano, né, em 2020 e reeleito pelo PL em 2024, com o apoio dos partidos do MDB, União Brasil e Podemos. O que motivou sua mudança partidária? Como isso influenciou seu estilo de governo? Bem, eu sempre disse que, independentemente da questão partidária, a pessoa Johnny, o gestor, prefeito Johnny, sempre vai ter uma mesma linha de raciocínio e de ações práticas. Então, assim, eu tive um período, né, no Republicanos, e aí depois entendemos por bem a gente migrar para o PL, né? Sou grato a todas as oportunidades, todas as experiências que eu tive no Republicano, sempre fui muito bem recebido, sempre tive uma relação ótima, né, com todos os líderes, não tenho nada a reclamar, questionar, criticar, pelo contrário, agradeço todos os momentos que eu tive junto do partido, e a gente sentiu o momento de dar um outro passo, e é por isso que a gente foi e permanece no PL. O PL é o maior partido do Brasil, que tem maior assento na Câmara Federal. Né? Para a gente aqui é muito interessante do ponto de vista dos valores, dos princípios que eu acredito, é muito a linha, né, que eu sigo, então tenho uma identificação plena com o PL. E Nova Friburgo, a aliança político-partidária acaba sendo importante entre tantos fatores. Destaco aqui que a gente tem tempo de TV. A gente é um dos 3 municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, junto com Cabo Frio e Campos, que a gente tem a TV aberta. Então, quando a gente firma uma aliança com partidos com muita força, como no caso do União, o MDB, o Podemos, e dentre outros, isso nos potencializa em tempo de TV. E aí, como a gente já sabia que todos os demais opositores se uniriam contra a gente precisaria de tempo de TV para a gente, muito mais do que nos defender, apresentar
tudo quanto nós alcançamos e conquistamos em favor de uma cidade melhor, né? E é claro que esse Tempo TV nos ajudou muito nesse processo bastante exitoso que a gente conseguiu aí nas urnas em outubro de 2024. Johnny, eh, como você equilibra o interesse de uma coligação tão ampla com as necessidades práticas da cidade? Bem, a gente sempre deixa claro que a prioridade sempre vai ser a sociedade. A gente sabe que a gente é um gestor público e também somos um agente político. E como agente político, a política nunca pode prevalecer diante daquilo que é real ou necessário para a sociedade. Então, a gente tem uma equipe de secretários em que não há qualquer tipo de interferência de terceiros, de partido, de quem quer que seja. A gente tem aqui uma autonomia, uma independência plena. A gente entende que a gente precisa ter uma boa relação política, então, independentemente da questão partidária, eu busco ter uma boa relação com os principais líderes e gestores políticos no Estado e na União, né, porque a gente sabe que a gente precisa bater a porta dos ministérios de maneira geral em busca de recursos. Então, o que move o meu coração, o combustível que impulsiona o meu interior, é a paixão que a gente nutre por Nova Friburgo. Então, isso está acima de qualquer ideologia partidária, está acima de qualquer intenção individualizada. O nosso objetivo, foco, propósito e sonho é construir uma cidade melhor, né? Então, a gente tem conseguido, apesar de muitas dificuldades, limitações, erros e falhas, como seres humanos, a gente reconhece que nós temos, mas é importante dizer que mantemos sempre o foco. E o foco é construir uma cidade que atenda satisfatoriamente os anseios da nossa população. Muito bem, muito bem. Agora, a próxima pauta é sobre o futuro, né, sobre o futuro. Sim. O que você espera alcançar nesse segundo mandato que não conseguiu no primeiro? Bem, na verdade, são muitos objetivos, propósitos. A gente tem conseguido excelentes resultados em relação à educação, que particularmente é uma das grandes paixões que eu tenho. Nós temos um foco de melhorarmos de maneira significativa o nosso resultado no SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, e consequentemente do IDEB. A gente, a nível de região, já temos os melhores números. No SAEB, municípios de médio e grande porte, 2023, nós já conseguimos as melhores notas de português e matemática no geral no estado do Rio de Janeiro. Então, eu afirmo que é, educação pública municipal de municípios de médio e grande porte, ninguém tem os melhores resultados do que o nosso. Então, a gente continua a caminhar nesse sentido e melhorar cada vez mais os nossos resultados. A saúde, a gente está com um planejamento agora, nesse segundo ciclo de gestão, de abrirmos muitas unidades de saúde, principalmente nas regiões mais longínquas, que precisa desse tipo de atendimento. Então, a gente tem expectativa de aumentar consideravelmente as equipes de estratégia de saúde da família. Então, temos vários bairros que a gente já tem mapeado, está dentro do nosso planejamento estratégico, para que gradativamente a gente vá ampliando essa oferta de serviço de saúde primária. E aí, quando a gente consegue assistir a população dentro das suas comunidades, a gente evita uma sobrecarga da rede hospitalar e a gente consegue ter um diagnóstico precoce. Ou seja, quanto antes a gente ter o diagnóstico de uma enfermidade na família, né, e quanto antes a gente tratar, maior será a qualidade de vida das pessoas e menos custos a gente vai ter na rede hospitalar. Então, é um grande planejamento que a gente tem aí, além de fortalecer e melhorar a nossa capacidade de atendimento na rede hospitalar. Então, a gente tem o Hospital Municipal Raul Sertã, que ele, em full time, a gente tem tido uma série de intervenções e melhorias na sua estrutura. Nós temos o Hospital Maternidade, que é o principal hospital da região para atendimento de gestante, principalmente em casos de alta complexidade. E nós temos uma UPA e uma olaria, que está dentro do nosso projeto, que a gente vai estar construindo uma unidade para atendimento nova
para melhor atender a nossa população. Temos em Lumiar um posto de urgência e emergência que está no estágio avançado das obras. Já já as obras serão plenamente concluídas e a gente vai ter uma unidade para atender os friburguenses que moram em Lumiar, São Pedro da Serra, como também muitos turistas, né, que visitam esses dois locais charmosos. E a gente vai continuar investindo muito em infraestrutura da cidade. Nosso objetivo é um dia nos tornarmos uma cidade de referência em educação, uma cidade resiliente, ou seja, que seja pronta, preparada, capacitada para enfrentar todo e qualquer tipo de situação. E a gente deseja retomar um dos grandes vetores da nossa economia da década de 70 e 80, e temos caminhado a passos largos para isso, que é em relação ao turismo. A gente já tem recebido muitas pessoas de todas as partes do estado e do Brasil. Então a gente pegou, por exemplo, o período de Natal, que era o período de baixa temporada, e hoje a rede hoteleira, os restaurantes, os equipamentos turísticos de maneira geral estão super lotados, e a gente percebe que é o recurso que vem de outras localidades de maneira limpa, sustentável e que efetivamente gera um desenvolvimento sólido e consistente da nossa terra. Então a gente vai continuar dando tudo que somos e temos para alcançarmos uma cidade que tanto sonhamos. Bacana. Você pensa, Johnny, disputar outros cargos efetivos no futuro ou pretende encerrar sua trajetória política como prefeito? Bem, pretendo continuar enquanto houver uma sinalização da sociedade pela nossa permanência, assim o faremos. Em algum momento, eu sendo candidato a algum cargo eletivo e a sociedade já não quiser mais, e aí, claro, eu vou procurar um novo rumo na vida, vou voltar à minha profissão de origem, que é ser engenheiro, que eu sigo com muito orgulho, né? Mas, por enquanto, meu foco, a minha missão de vida é continuar servindo na política até aonde Deus deixar que eu chegue e até onde a população entender que é o limite. Você é um prefeito jovem, pode aí seguir vários anos aí como é o segundo mandato, né? Vamos embora. Bom, como você, Johnny Maicon, planeja preparar a próxima geração de lideranças políticas em Nova Friburgo? Há algum programa ou política voltada à formação cívica da juventude? Bem, primeiro, a melhor maneira, a melhor forma da gente influenciar alguém para uma política do bem, que não negocia princípios e valores, é você sendo o exemplo para as pessoas. Então, a gente se esforça ao máximo para que as pessoas olhem para a gente, principalmente as nossas crianças, e enxerguem um agente político em que tem o interesse público acima de todas as coisas. Isso faz toda a diferença, porque quando o político tem o interesse público acima de todas as coisas e situações, ele não é influenciado pelo nicho que ele vive, pelo partido político, por uma ideologia específica. Ele sempre tem um coração voltado com um senso de justiça aguçado. E é isso que faz toda a diferença. Então, a gente tem buscado aqui, dentro das oportunidades, das nossas conexões diárias com a juventude, com os adolescentes, principalmente com as nossas crianças, a gente lançar essa semente nos seus corações, para que eles não enxerguem o político como é, algo generalista, ou seja, porque um político roubou, porque um político teve uma conduta de má fé, todos os são. Não, né? Cada um pode ter a sua parcela de contribuição dentro da política e fazer completamente de maneira diferente, né? Então, o maior legado que a gente pode deixar para as próximas gerações, de modo que elas sejam influenciadas, é o bom exemplo, né? Então, a gente tem dedicado os nossos esforços para isso, para que no futuro mais pessoas sejam estimuladas a ingressarem na política e também fazer diferença, né? Porque não é só se disponibilizar para a vida pública, precisa de um conjunto de fatores, de posicionamento, de virtudes, para que a pessoa seja credenciada um bom gestor
e um bom agente político. E para isso é necessário abdicar-se de muita coisa, ser imerso em aprendizado, porque a gente tem que aprender aos montes todos os dias, até para a gente tomar as decisões de maneira mais assertivas possíveis, né? Então é isso, que cada uma das pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que de boa índole, pessoas de caráter, pessoas que não negociam seus princípios e valores, se disponibilize para a vida pública, né? E certamente você também vai ser aí um agente de transformação, vai marcar o seu tempo, a sua geração e vai deixar um grande legado que inspirará as próximas gerações. Bom, estamos encerrando aqui nossa entrevista de hoje. Quero agradecer a você, Johnny Michael, e quero que você fale suas considerações finais para encerrar nossa entrevista de hoje. Bem, eu quero aqui agradecer muitíssimo ao seu Oscar, Jornal da República, da Última Hora. É um prazer inenarrável tê-los aqui com a gente na prefeitura, para a gente apresentar um resumo do que a gente tem alcançado e conquistado até aqui, né? E sucesso sempre, que todos nós que amamos o Brasil, o Estado e eu especialmente aqui, o município de Nova Friburgo, possamos estarmos caminhando de mãos dadas, aliançados, para que a gente contribua por um país, um Estado e cidades cada vez melhores. Muito obrigado. Esse é o prefeito Johnny Michael, que direto da Prefeitura de Nova Friburgo para o Jornal da República, Última Hora.